Meus irmãos, de graça e paz, boa noite a todos. Pedir a vocês para poder curvar a vossa cabeça, não precisa ficar em pé não por causa da carteira. Curva a vossa cabeça enquanto está orando, começando a nossa aula de hoje. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos, ó Deus, o teu nome. Nós adoramos o Senhor pela beleza da sua santidade. O Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo. A gente quer, Pai, nesta noite que o Senhor nos direcione dentro da tua palavra. Abre o campo do nosso entendimento. Revele o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito que a tua palavra é Espírito e vida, e que a vida da tua palavra alcança as nossas vidas nesta noite. Pai, prepara o nosso coração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. É continuação, tá? Do nosso quadro aqui, da aula passada. Lembrando que nós estamos criando uma base em vocês, para que eu possa estar passando aulas mais à frente sobre a origem dos gigantes. Tá? É um assunto muito polêmico, tem atravessado décadas em muitas faculdades teológicas e poucas pessoas têm coragem de falar. Então a gente vai estar tratando sobre também aulas à frente sobre a origem dos gigantes. Tá? É um assunto muito polêmico. Tá? A guia de introdução, eu queria que vocês abrissem a vossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Vamos ler do 1 ao versículo número 3. Acharam? Amém. Vamos lá então. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 e 3, também é um texto muito polêmico, que diz assim: Primeira Coríntios, capítulo 6, escrito está: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que Paulo está falando aqui? Paulo está defendendo assuntos de igrejas que a pessoa estava levando ao tribunal. E Paulo está falando, gente, não leve isso para fora, trate internamente. Tá? Essa aqui é a prisma do assunto de Paulo para a igreja de Corinto. No versículo 2, ele vai dizer assim, ó: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Vou começar perguntando para o William. Você já ouviu essa expressão? Que nós vamos julgar o mundo? Quando você olha essa expressão assim, que nós iremos julgar o mundo, o que soa na sua cabeça? A grosso modo. Por que eu estou perguntando? Depois de você que vai assistir essa aula por vídeo, coloca lá no grupo também, tá? Para a gente poder coletar a ideia e aplicar aqui o que o texto está querendo dizer. Para a gente poder ter uma noção muito completa do que Paulo está querendo dizer à igreja. O que vem na sua cabeça? Eu acho que vai ser depois do... Sim, isso é na eternidade. Tá? É uma expressão para os santos, tá? Para os salvos, julgando o mundo. Tá? Então, é os salvos, os santos, os remidos pelo Senhor, que vão estar julgando aqueles que não vão receber a salvação. Mas isso não é para a atualidade, né? Como assim? Não é para os dias de agora. Não, é futurístico, no juízo final. Eu já aprendi, eu já ouvi falar coisas, inclusive na segunda-feira no culto dos homens, foi falado justamente sobre alguma parte sobre isso, entendeu? Já ouvi que não será para agora isso, será para depois do juízo e tudo mais, no milênio. Olha que bacana. Você falou que recebeu esse conteúdo na aula dos homens. Dos homens. Olha como as coisas estão se encaixando. Tá? Agora vocês, que vem na sua... Você estava na aula dos homens, não estava? Estava. Tá, então o que vem na sua cabeça? Então pode copiar o coleguinha. O que vem na sua cabeça? Eu estou
eu estou pensando aqui algo aqui. Que diz que os santos vão julgar o mundo. Sim, correto. Mas ele fala que Jesus vai ser o juiz, né, também, né? Sim. Hoje ele é advogado, né? E hoje é advogado. Hoje é Né? advogado. Aham. E ele vai ser o juiz. Sim. Aí eu queria só saber a diferença entre os santos julgar o mundo e Jesus vai julgar também. A sua raciocínio foi muito boa. Por quê? Porque Jesus ele vai sentenciar. Vai ser sentença. Vai ser a sentença. E os santos Vão julgar o mundo. Nós vamos ser uma espécie de promotor e advogado. Isso aí. Ah, tá. Não vamos ser aquela testemunha de acusação. Entendi. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Essa pergunta foi boa também, a sua resposta. Exemplo, se vocês, por um acontecimento da vida, vocês tiveram algum parente, familiar morto por alguém, assassinado, ou alguém alcoolizado, bateu no carro de alguém que vocês conheciam da família e matou, se essa pessoa não se salvar, naquele dia vocês vão ser testemunha de acusação para isso. Jesus vai dar a sentença. É o mesmo quando a gente fala de Jesus com uma pessoa e a pessoa, não quero saber, Isso. não quero isso, não sei o quê. Aí naquele Mas dia- ninguém me falou, opa, fulano, vem cá. Você está entendendo? Tá entendendo. Lembra de mim? Uau, isso aí, lembra de mim, isso aí. Vê como é que as coisas se encaixam, sabe? E é um assunto, eu louvo a Deus pela aula dos valores de vocês. Eu louvo pelo professor de vocês que deu essa aula, porque poucas pessoas têm coragem de falar sobre isso. Pastor Marcos Santana. Pastor Marcos, ele é audacioso, é bom. Depois da palavra desse homem valoroso aí. É Ele mesmo? deu a palavra, o pastor mesmo. Rapaz, pensam. Então, é um assunto que poucas pessoas têm coragem de falar, sabe? Alguém que matou um familiar de vocês, isso aqui é o mundo. Agora vamos ler o versículo 3 também, quase que eu falei antes. Olha o versículo 3. Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Se você puder sublinhar a palavra anjos aí, sublinha por favor. Sublinha a palavra anjos aí. Tá? Deixa bem marcado, hein? Pode marcar tanto a palavra julgar o mundo e bota a palavra julgar os anjos. Marca julgar o mundo no versículo 2 e marca julgar os anjos no versículo 3. Marca no versículo 2 a expressão julgar o mundo, que foi o assunto que nós tratamos. Né? Jesus vai ser, hoje ele é advogado, naquele dia ele vai ser o juiz, vai sentenciar. Mostrando que não vai ter para onde correr. Tá? Porque a gente ouve tanta coisa, né? Não vou nem entender nesse... É claro que isso pode ser possível, né? As pessoas, geralmente as pessoas falam assim, né? Vai se abrir um telão. Isso, já ouvi falar. Vai se abrir um telão. Só que não temos base bíblica para isso. Entendeu? Vai se abrir um telão. Imagina Jesus com o irmão né? Então, não tem base bíblica para isso. O que nós temos é isso aqui. Eu não fiz. Fulano, testemunha. Entendeu? O que vai acontecer lá vai ser isso. Entendeu? Então, as pessoas não têm para onde correr do dia do juízo. Tá? O versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos. Aí que está, agora vou começar por Genesi. Genesi, essa expressão aqui, julgar os anjos. Lembrando que, vocês estão aqui, os alunos vão estar pegando essa aula por vídeo. São os anjos caídos. Tá? Não são os anjos da luz, não, são os anjos das trevas. Tá? O que você entende com isso aqui? A gente sabe que a sentença que vai dar vai ser Jesus. Tá? E todas essas pessoas que vão ser sentenciadas por Jesus, elas vão ir juntamente com esses anjos caídos, com o diabo e seus anjos, para o lago de fogo, onde é a segunda morte. Tá? Então, tanto essas pessoas vão ser julgadas por nós, e os anjos também. Vão ser aquela testemunha de acusação. E os anjos também. O que você entende sobre isso? Você já viu? Ele não... E é um assunto muito polêmico. Enquanto não... Não, ele nunca... Não, né? Exemplo. Parte aí... Todas as nossas aulas anteriores,
nós pegamos as catástrofes que acontecem e por trás estão anjos que se rebelaram, anjos das trevas, anjos caídos, né? Eu até fiquei muito feliz porque tanto na outra turma e nessa turma aqui, algumas pessoas mandaram mensagem e falaram, poxa pastor, hoje eu entendo por que tanta catástrofe. Eu contava, por que isso acontece, nunca tive resposta. No curso eu fui ter a resposta, no curso. Então, essa expressão julgar os anjos, exemplo, a tragédia de 2011, vocês lembram? Lembro. Foi algo que repercutiu de forma mundial, né? Eles, de certa forma, camuflaram a taxa de mortes para a ONU não tomar conta, né? Então eles botaram bem menos. Mas, automaticamente, foi um acidente climático. Se um anjo das trevas for o promotor dessa catástrofe, ele vai ser sentenciado. Tá? E quem vai julgar vai ser as pessoas que perderam familiares. Ah, tá. Está entendendo? Então, essa expressão de julgar os anjos são anjos caídos. Exemplo, uma pessoa perdeu a família. E o espírito da pombagira, tá? Já falei, né, como ter falado, porque agora estão derrubando tudo. Mas foi na família, o cara se deixou se levar, não vigiou, tá? Que isso não seja uma regra, não se vigiou e foi. Se esse cara não se converter naquele grande dia, a pessoa vai julgar esse espírito, esse anjo caído, que fez com que a família dessa pessoa fosse destruída. É nesse quesito assim que o texto está querendo dizer. Tá? A pergunta seria em relação a essa, tipo assim, a pessoa perdeu a família devido à catástrofe, vamos botar, e ela não está nos caminhos do Senhor, mesmo assim ela vai julgar? Repete a pergunta. A pessoa não está nos caminhos do Senhor. Que morreu. Não, aqui, vamos supor, eu perdi minha família na catástrofe. Ah, que você repreendeu o nome de Jesus. Não, suposição. Hipoteticamente. E eu não estou no caminho do Senhor, mas veio o dia do julgamento em si. Eu vou julgar o anjo assim mesmo? Não. Não, porque exemplo, tu não deu a salvação. Você entendeu? Então, se você não está salvo, então você não vai poder. Só para os salvos isso. Só para os salvos. Entendeu? Só para os salvos. Gente, olha só. Em Apocalipse 6, diz assim: as almas que morreram por causa do testemunho, martirizados. E ele diz assim para o Senhor no Apocalipse capítulo 6, do versículo, vamos ler, Apocalipse 6. Deixa aberto aí. Por favor, Apocalipse 6. Apocalipse 6, vou colocar aqui no quadro aqui. Vamos ler do 9, versículo 9 ao versículo 11. Do 9 ao 11. Olha o que diz. Apocalipse 6, do versículo 9 ao 11, a escrita está: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Deixa eu colocar aqui duas coisinhas aqui, ó. Primeiro, eles estão
conscientes também do que foi escrito aqui. Estão conscientes, tá? Com memória ativa, aguardando a punição, a sentença deles, tá? Daqueles que o vitimaram. Isso aqui é poderoso demais, muito poderoso, muito. Se você puder sublinhar na sua Bíblia, sublinhe aí, eu vou ler o versículo de número 11. Isso aqui é muito poderoso. Ó, em Apocalipse 6, versículo 9 ao 11, a gente leu só o 9 e o 10, vou ler o 11 já, diz que as almas que estão ali debaixo do altar, que é o paraíso de Deus, tá? É o paraíso dos santos, dos salvos, que ficava antes debaixo da terra, em Catótera, no submundo. Vocês pegaram essa aula na antropologia, não pegaram? Pegamos. Eu fiz quase que não fiz? Fiz. Fiz o quadro, fiz? Fiz, né? Então Jesus morreu. Aquele que morreu é o mesmo que desceu antes, as partes de baixo da terra, e levou cativo o cativeiro, como está lá em Efésios capítulo 4, versículo 8, 9 e 10 a seguir. Tá? Então, depois que ele tirou o cativeiro de baixo, o seio de Abraão, o paraíso de baixo, ele levou para debaixo do altar de Deus. Tá? Então, Deus, o altar, existem 4 querubins que sustentam o altar de Deus, que é o trono, onde tem rodinhas, tem muito fogo ali também entre as rodinhas, entre as rodas, e o paraíso fica embaixo. Então essas pessoas estão lá, elas estão, primeiro, conscientes, tá? Estão com a memória ativa, tá? Isso aqui já desmistifica a tese, nós já quebramos aqui já, de quem morre perde a memória, tá? Isso não existe, tá? Então estão com a memória ativa, eles estão aguardando a punição daqueles que o vitimaram. Isso aqui é muito poderoso, porque eles sabem quem matou eles. Eles sabem quem fizeram eles serem vítimas de morte, receberem a morte. Detalhe que todas as pessoas que morreram pelo testemunho da palavra, pelo testemunho de Cristo, e ainda que vão morrer, todas elas são contadas. Deus combinou com elas antes. Ou seja, se eu não vou morrer pelo evangelho, pelo testemunho da palavra, a minha glória vai ser menor do que essas pessoas que morreram. O meu galardão vai ser menor do que essas pessoas que morreram. Porque eu não tive coragem para isso. Só que outros tiveram coragem para isso. Detalhe, tudo combinado antes com Deus. Não é nada sorte. Não vou lançar sorte, o que vai acontecer? Não. É um plano, é um projeto de Deus. Conseguiu pegar? Detalhe, vou botar aqui assim, a grosso modo. A gente ouviu falar, não sei se você ouviu falar, que Deus não nos dá prova que nós não podemos suportar. Já ouviu? Já ouviu? Já. Só que a Bíblia não diz isso. Eu vou ler o texto do versículo 11, a gente vai ler esse texto aqui já. Tá? Eu falei aqui agora. A Bíblia não diz isso. Tá? É a gente que ouve e fala, Deus não dá prova que a gente não pode suportar. Tá? Então, eu vou ler esse texto aqui, a gente vai ler esse outro texto aí também. Olha o que diz, porque, no meu ver, gente, eu estava vendo agora, alguns documentários sobre a réplica da arca que fizeram nos Estados Unidos, se vocês viram, a réplica da arca, que você coloca no YouTube, fizeram a arca, sabe, do tamanho bíblico, dos padrões, sabe, e ficou muito bacana. É um documentário de quase 1 hora, ficou muito bacana. E depois eu tive uma matéria de um missionário lá da Coreia. Ele perdeu o irmão dele, que foram mortos tanto ele, a esposa e mais 3 filhos. Um de 11, outro de 6 e uma menina de 4 anos. E a proposta era, ou vocês morrem seguindo a Cristo, ou vocês renunciam a Cristo e vive você e a sua família. Ele decidiu morrer, enterrado, vivo. Primeiro enterraram os filhos dele, os 3, e ele vendo aquela agonia toda, e depois a esposa, por final ele. Ele permaneceu firme. E uma palavra que ele falou, que me deixou marcado, foi que a gente já estava programado para isso. Aí teria que passar por isso. Tá? Então, essas pessoas que morreram, elas já sabiam que ela iria passar por isso. Paulo, na última prisão dele, que ele escreve a carta a Timóteo, seu filho na fé, ele vai dizer assim, no capítulo 1, capítulo 2 e no capítulo 4, são 4 capítulos. No capítulo 1 vai dizer assim, todos na Ásia me abandonaram.
Todos. Porque andar com quem está em alta é muito fácil. Mas quem está preso, ninguém quer. Primeiro, todos na água me abandonaram. Demas me abandonou. Que é um obreiro, um amigo dele, me abandonou. No capítulo 4 diz assim, ó, ninguém esteve comigo na minha primeira audiência. Porém, o Senhor me fortaleceu. Essa palavra fortaleceu no grego é enduo. Vou até colocar aqui, ó. Fortaleceu. Fortalecer, ou fortaleceu no grego é enduo. Sabe o que significa enduo? É alguém que está do lado, jogando força para você não desistir. É alguém do teu lado dizendo assim, ó, você consegue. Você pode. Você não vai desistir. Não vai pegar o de está dizendo assim, ó, todos me abandonaram. Na Ásia, ninguém teve Demas, ninguém teve na minha audiência, mas o Senhor enduou, me fortaleceu. Ou seja, está dizendo assim, o Senhor está me dando força para suportar aquilo. Amém. Ele vai dizer ainda assim, mais à frente, eu já estou pronto para ser entregue como libação. Ele sabia que ele ia morrer. A oferta ela é tridimensional. Ela é oblação, ela é gordura e ela é libação. Oblação é a parte sólida da carne, fala do corpo, parte sólida. A gordura é o que dá o cheiro da carne. E a libação é o sangue. Ele sabia que ele ia morrer decapitado. Mas mesmo assim, ele fala assim, ó, queria eu estar com o Senhor agora. Mas o Senhor tem me segurado por causa de vós. Só que detalhe, todas as minhas prisões, Paulo falando, todas as minhas prisões, as minhas marcas, as minhas dores, cooperou para o progresso do Evangelho. Isso é muito forte. O que está passando hoje vai cooperar para a propagação do Evangelho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ó. É enduou, tá? Que é igual. Enduou, alguém jogando força. Tá? Essa expressão aqui é um grego, tá? Vou botar um G aqui. Tá? É no grego, tá? No grego, enduou. Alguém jogando força. Aleluia. Paulo sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia passar por aquilo. Ele sabia que todas as marcas que ele sofreu, tudo que ele passou, cooperou para o Evangelho. E a pergunta é, você quer desistir por quê? Aleluia, Jesus. Aleluia, até arrepiou aqui, glória. Aleluia. O cara sofreu 5 açoites. Cristo sofreu um açoitamento romano, que é 40 menos 1. O cara sofreu 5 e não desistiu. Mais de 2.000 cortes no corpo pelos açoites. Apanhou 3 vezes de vara. Foi apedrejado. Ficou um dia e uma noite morto. Ele fala que em coma. Ele fala que eu fiquei um dia e uma noite no abismo. Ou seja, ficou em coma. Mesmo assim, não desistiu do Evangelho. Mesmo assim, não desistiu de Cristo. Aleluia. Aleluia. Versículo 11 do capítulo 6 de Apocalipse. Aleluia, Jesus. Glória. Diz assim: e a cada um foi dada uma veste comprida branca e foi-lhe dito que repousasse, né? Ou no grego está aguardassem, ou esperar, até um pouco mais de tempo, para que se complete o número de conservos e de irmãos que vão ser mortos como eles foram. Sublinhe, por favor, a palavra completar o número dos conservos. Sublinhe a palavra completar o número de seus conservos e irmãos
que haviam de ser mortos, ou que vão ser mortos como eles foram. Subir a palavra completar, ou completar-se, para frente, tá? Para subir a parte toda da expressão completar ou completar-se o número de seus servos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Tá? Ou seja, Deus sabe o número exato daqueles que vão morrer pelo Evangelho. Não vai sobrar e nem faltar. Número exato. Tá? Agora, por favor, abra por gentileza. Em 1 Coríntios, Segunda Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1. Versículo 8, por favor. Olha o que diz. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira, sobre acima, agravado, mais do que podíamos suportar. Sublinha a palavra aí na sua Bíblia, mais do que podíamos suportar. De modo tal que até da vida desesperamos. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já tinha em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiasse em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também a vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas que nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Olha o que Paulo está dizendo. O que nós sofremos na Ásia foi de tão agravo que estava acima do que nós poderíamos suportar. Eu acho interessante é que no versículo 9 ele vai falar assim, ó, não estava na nossa mão, no nosso controle, mas em Deus. Então, dois pontos que eu quero ressaltar aqui. Por que Deus nos dá prova, muitas das vezes, além das nossas forças? Para mostrar que você não desistiu, que você não desistiu, que você não desistiu, que nós não desistimos, porque Deus está com a gente. Amém. Porque senão acontece o versículo 9. Olha o versículo 9, atente aí, olha o versículo 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Olha o que Paulo está dizendo. O que você passou foi, de certa forma, além do que você podia suportar. Só que você suportou. Suportamos. Detalhe, o fato de suportar não está em nós. Tá? Não está em nós. Porque senão você vai falar assim, ó, eu já passei por isso, passo de novo. Uau, eu sou o cara. Aí vai dizer, não estava em nós, mas em Deus. Ou seja, nós tínhamos tudo para morrer. Tinha tudo para ser ponto final, para acabar com tudo. Mas sabe por que não acabou? Deus estava com a gente. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Não foi o fim, ponto final, por quê?
Deus estava com a gente. Então deixa eu completar aqui, ó. Deus nos dá provas Deus nos dá provas que muitas vezes passam Essa aqui é a resposta para nós aqui, ou para algum aluno, tá? Você só atravessou esse momento, só venceu esse processo, só passou por isso porque Deus estava com você. Qualquer outra pessoa, muitas vezes, não tivesse a estrutura que você tem, o emocional que você tem, o equilíbrio que você tem, a base em Deus que você tem, teria se matado, teria se trancado no quarto, ficado em depressão. Mas como Deus esteve do teu lado, Ele te deu força para você suportar esse processo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Só vencemos, superamos, rompemos, porque o Senhor estava do nosso lado. Ou quiser botar está do nosso lado, mudar a expressão de passado para presente, pode colocar, tá? Está do nosso lado. Eu coloquei aqui no passado por conta do acontecimento que você superou. Mas o segredo da nossa vitória é Deus estar do nosso lado. Amém. Tá? Não é porque nós somos bons, não. É porque Deus está do nosso lado. Voltando para 1 Coríntios 6, sobre julgar o mundo e julgar os anjos, tá? Abra, por favor. Detalhe. Nós estamos falando de Paulo, tá? Paulo foi, cara, na minha opinião, depois de Jesus no Novo Testamento ali, desculpa Pedro, tá? Mas Paulo foi um cara, para mim, que depois de Jesus no Novo Testamento ele é o cara. Tá? O que acontece? Como eu falei de Pedro aqui, estou ressaltando aqui o estudo. Pedro vai dizer que ele era indouto, né? Mas ele conhecia muito de hebraico, porque toda criança estuda hebraico até na escola mesmo, até na escola em Tel Aviv, Israel, que não, a Bíblia é matéria escolar. Só que Paulo falava hebraico, aramaico, hebraico, falava o grego e falava o latim. Pedro ficou restrito, Paulo foi mais longe. Entendeu? Então o estudo faz você ir mais longe. Eu costumo dizer assim, ó, quem não sabe para onde ir, qualquer lugar basta. Tá? Então quer ver, falando sobre julgar ainda os anjos, no nosso início de aula, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 até o 3, vou pegar outro texto aqui para nós aqui, vai falar também sobre julgar, tá, gente? Abra, por favor, a vossa Bíblia em Mateus, tá? Mateus. Abra, por favor, em Mateus 19. Mateus 19. Localidade da onde até onde nós iremos ler. Mateus 19.
vou ler, deixa eu criar um contexto aqui. Vamos ler a partir do versículo 22. Versículo 22. O versículo... Até o versículo 29. Acharam? Amém. Olha o que diz, ó. Mateus 19, versículo 22 a seguir, tá? O contexto aqui imediato aqui é um jovem que está interrogando Jesus porque ele quer herdar a vida eterna, quer ser salvo. Jesus fala com ele e dá sequência no versículo 22 dizendo: e o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Sublinha aí a palavra possuía muitas propriedades, por favor. Na Bíblia, sublinha a palavra propriedade. Eu vou começar aqui assim, muitas propriedades. Primeira coisa aqui, eu vou intercalar aqui assim. Primeira parte é essa aqui, tá? Enquanto eu não está certo, tem que ir separando, tá? Sublinhou na Bíblia de vocês aí? Amém. Ele possui muita propriedade? Amém. Eu fiz um agravante aqui. Esse ar ficou pequenininho, né, vida? Tá parecendo legal aí? Tá. Ficou meio acanhado. Então, eu botei um agravante aqui, no quadro, que no texto diz que ele possuía muitas propriedades, tá? Esse agravante que eu trouxe aqui eram as propriedades que possuía ele. Porque o problema não é você ter. O problema é você deixar de ter, deixar de ser depois de ter. Esse é o problema. Tá? Amar, olha só, ter dinheiro é uma coisa, ter propriedade é uma coisa. O que eu não posso é amar. O que você ama, você não abre mão. Então, automaticamente, ele amava tanto as propriedades, que ele tinha muito, mas eram as propriedades que possuía ele. Tá? Então, observação aqui. O dinheiro nunca pode ser um agravante para mim. Ele tem que ser uma solução. E eu não posso ser apegado a ele. Quando Paulo diz para Timóteo, a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É o amor. Não é você ter o dinheiro, é você amar o dinheiro. Porque aquilo que você ama, você não abre mão. Tá? Esse é o primeiro ponto aqui que eu estou destacando aqui. Tá? Versículo agora de número 23. Olha o que diz. Disse então Jesus ao seu... Eu tenho que ficar olhando aqui, né? Ah, não, 23, obrigado, 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? Porque eles estavam achando que o que Jesus estava falando para ele, dentro do que o relato que aconteceu antes, com o jovem rico, seria um agravante para ele de receber a salvação. Aí Jesus já pergunta: quem poderá, pois, ser salvo? Versículo 26. Jesus, olhando para ele, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Ele está falando, a salvação não vem de homem. Homem não pode salvar outro homem. Não vem de uma mulher. Mulher não pode salvar outra mulher. A salvação, ela vem de Deus. E ela é um dom. Dom é presente. Se pudesse ler aí também, aliás, se puder escrever aí, tá? Dom é presente, tá? A salvação, ela só ocorre por meio de Deus, através de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho em hebraico é Derek. Aquele que anda no caminho, que é Cristo, recebe
a vida eterna que Deus dá. Tá? Então a salvação, ela é para Deus, tá? Por meio de Cristo Jesus. Versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Hoje, isso aqui é muito forte. Uma observação aqui, na pergunta de Pedro. Olha o que Pedro vai dizer para Jesus. Olha, o que nós vamos receber? Nós largamos tudo para te seguir. Se você analisar aqui, a conversão de Pedro, ele tinha uma companhia de pesca. Tanto ele quanto André pescavam, e também Tiago e João. Tá? Eram pescadores. Pedro e André são irmãos. E Tiago e João também são irmãos, são filhos de Zebedeu. Pedro vai ter uma noite frustrada na praia, Lucas 5. Jesus vai chegar antes, porque foi ele que nos encontrou. Tá? Não foi nós que encontramos ele, foi ele que nos encontrou. Amém. Ele sempre chega primeiro. Chegou na beira da praia, Pedro não tinha chegado ainda. Ele viu Pedro chegar com o barco, e viu o outro barco também de Tiago e João chegar. Pedro desceu do barco e começou a lavar a rede. Tá? Detalhe, toda a minha descida faz com que Jesus suba na minha vida. Porque a subida de Cristo na minha vida, no ponto mais alto da minha vida, vai acontecer na minha descida. Só que o problema é que nem todo mundo quer descer. Tá? Jesus viu Pedro lavando a rede e pediu o barco de Pedro. Pedro ofertou o barco a Jesus. Gente, pega isso aqui. Jesus nunca vai te entregar o barco, ou o que você entregou na mão dele, do mesmo jeito. Meu Deus. Amém. Só um aleluia, amém. Enfim, vamos continuar, tá? Ou seja, deixa eu contar isso de novo aqui. Tudo que Abraão queria era um filho. E Deus queria uma nação para dar para Abraão. E nós estamos aqui hoje com o filho de Abraão. Glória a Deus. Deus pediu Isaac para Abraão. E Deus entregou somente Isaac para Abraão? Não. Entregou o quê? O povo judeu e nós aqui também. Amém. Glória a Deus. Tudo que você entregar para Deus, Deus nunca vai te entregar na mesma proporção. Sempre vai te entregar maior, Aleluia. melhor, muito mais abundante. Tá? Glória a Deus. Tudo começa com uma entrega. Pedro oferta o barco para Jesus. Deixa eu pontuar isso aqui. Quando você lê Lucas 5, aparece assim, ó. E Pedro colheram uma grande quantidade de peixe. Eu pergunto, vocês me respondem. Peixe se colhe ou se pesca? Se pesca. Se pesca. Só que ele é muito espiritual. Ele colheu, porque ele ofertou uma semente que é chamada barco. Glória a Deus. E ele colheu o peixe. É. Só que detalhe, ele está lavando rede. Quando você pega lá em Mateus, vai dizer que Tiago e João estavam em outro episódio consertando rede. Só que ali não era tempo de lavar rede, ali era tempo de consertar. Tampar a brecha. Por quê? Existe um cardume de peixe que estava à espera deles. Só que lavando rede, eu não tampei as roturas da rede. Porque o que Deus quer nos dar, Ele quer nos dar não para se perder. Quantas pessoas receberam e perderam? Porque estão lavando ao invés de consertar. Então eu quero que hoje seja noite de tampar a brecha. Amém. De tampar os pontos. Aleluia. Amém. Para quê? Para que a gente possa receber esse grande cardume que Deus reservou para nós. Glória a Deus. Outro ponto aqui, que ele vai ir para alto mar, vai conseguir pegar o peixe. Na volta, diz a Bíblia, que ele vai largar tudo e vai seguir Jesus. Sim ou não? Diz o texto, ele largou tudo e seguiu Jesus. Então ele está indagando isso aqui. E nós? O que nós vamos receber? Nós largamos tudo e te seguimos. Eu tenho que abrir um parênteses aqui. Pedro não largou tudo. Tá? Ele falou que largou tudo, mas não largou tudo. Quando Cristo morre, o que ele vai fazer? Volta a pescar. Está lá em João, ele volta a pescar. Então, ele não abriu mão da rede, nem do barco, nem do remo. Ele está em Cristo ali, vocacionado, no apostolado, mas se aqui não der certo, eu tento ali. Reino de Deus não é assim. Aquele que coloca a mão no arado não pode retroceder. Se ele retroceder, a minha alma não tem contentamento nele. Lembra de Eliseu, filho de Safate? Quando Elias passou e jogou a capa, ele falou assim, opa, é a minha chamada. Ele vai ser sucessor de Elias. Elias veio e largou a capa. Eliseu, opa, é a minha chamada, é a minha vocação.
Vou te seguir. Deixa eu despedir de mamãe e papai. Ele vai despedir de mamãe e papai, despede do pai e da mãe. Ele pega as 12 juntas de boi. 12 juntas de boi são os bois que iam com a canga, com o jugo, e ia lavando a terra. Ele pega as 12 juntas de boi, ele quebra os jugos, ele quebra os carros do boi, mata os boi todos, faz uma churrascada terrível, uma churrascada grandona, quebrando a possibilidade de ele voltar atrás. Porque ele está falando assim, ó, eu vou ingressar no ministério, eu vou ingressar na minha vocação, mas para trás eu não volto. Amém. Glória. Gente, quem está na vocação, quem está na chamada, não pode recuar. Deus não nos prometeu um mar de rosas, que vai ser mil maravilhas, não. Nós só não podemos recuar, porque Ele botou um trabalho na nossa mão e nós temos que executar esse trabalho. Nós temos que realizar esse trabalho. Então, você está proibido de recuar. Você está proibido de desistir. Está proibido de retroceder, porque Deus confiou algo em nós. Oh, glória. Glória a Deus. Oh, maravilha. Vamos continuar aqui. Aleluia. Isso aqui é pra gente, isso aqui é pra nós, tá? A gente fez, estamos fazendo, então nós não podemos recuar. Tá, gente? Eu sei que vai ter dias, que a gente fala assim, ó, não dá não. Mas aí a gente sabe que a gente não se manda. Escolhido não tem escolha. Aleluia. Não foi eu que escolhi, mas foi Ele que me escolheu. Amém. Ele viu algo em mim que eu mesmo não via. Ele chegou algo em mim que eu mesmo não consigo enxergar. Mas Ele nos escolheu. Tá? Eu acho lindo isso aqui, eu acho lindo. Porque Ele te escolheu e nos escolheu sabendo das nossas limitações, sabendo das nossas fragilidades, sabendo da nossa pequenez. Mesmo assim Ele nos escolheu para essa grande obra. Amém. Versículo de número 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo. Não, eu queria colocar aqui. Preciso colocar aqui. Eu preciso colocar isso aqui. Isso aqui eu preciso. Ficar registrado. Isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito lindo, cara. Não sei botar para o final, não. Isso aqui é muito lindo, depois do meu coração, isso aqui agora. Aleluia, isso aqui é muito lindo, cara. Escreve aí que eu vou contar isso aí, isso aqui é muito lindo. Aleluia. Bendito seja o Senhor para tudo sempre. Bendito é o teu nome, Senhor, para tudo sempre. Aleluia, Jesus. Primeira vez que nós botamos ali que a propriedade que possuía o jovem rico, e agora na indagação de Pedro, na pergunta, no questionamento dele para Jesus, é o que ele ganharia, nós, né? O que nós vamos ganhar, mas ele está falando que ele largou tudo, nós largamos tudo, ele está colocando no meio do coletivo, nós largamos tudo para te seguir. Só que eu fiz uma ressalva aqui, botei que Pedro não largou tudo não, tá? Pedro, foi até meio redundante, tá? Pedro não largou tudo não, tá? Não poder botar aqui só, não largou tudo, mas eu fui redundante aqui, porque em João capítulo 21, ele volta a pescar. Eu acho lindo essa parte daqui de cá, e Jesus vai até ele para o animar e o encorajar ao ministério. Glória a Deus. Cara, isso aqui é muito poderoso. Deixa eu contar isso aqui também aqui.
falou para Pedro que antes que o galo cante, Pedro iria negar ele 3 vezes. Gente, galo aqui não é ave, já foi isso aqui na aula passada, não é ave. É o tocar do chofar, o tocar da trombeta que a guarda romana deixaria o seu turno para outros assumirem. Tá? Então, Pedro, quando nega Jesus, Jesus, ao sair da fortaleza Antônia, ele olha para Pedro. Só não é um olhar de acusação, é um olhar que diz: você me negou, eu já sei. E, gente, aqui é muito lindo. E mesmo Jesus sabendo que Pedro iria negar ele não soube naquele momento ali. Ele é Deus por excelência. Ele sabia que Pedro iria fazer aquilo ali. Mas mesmo assim ele não deixou de escolher Pedro. Porque o mérito não está em nós, está nele. Nós não somos nada, ele é tudo. Ele olhou para Pedro e foi. Quando ele é ressurreto, quando ele ressuscita, ele vai primeiro aparecer para Maria Madalena, que vai confundir ele com o jardineiro. Ali ele estava no jardim do Éden perdido. Por causa de Eva, ali estava parecendo uma mulher. Para mostrar que o jardineiro estava restaurando o jardim perdido. Tá? Amém. O anjo vai dizer assim para ele, ele vai dizer assim para Maria: avisai os meus discípulos e a Pedro, que eu vou adiante deles. Gente, Pedro não é discípulo? Por que colocar Pedro no coletivo? Por que não colocar Pedro no coletivo? Avisa aos meus discípulos. Vamos pegar esse texto aqui? Vamos, quer ver? Deixa aberto aqui em Mateus 20. Vamos pegar esse texto aqui. Isso aqui é muito lindo, gente. Mateus capítulo de número 28. Mateus 28. Olha o que diz, Mateus 28, 1 a seguir. Acharam? Amém. E no fim do sábado, quando já depontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, artigo indefinido, né, desceu do céu e chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Deixa eu só apontar isso aqui, não posso isso aqui passar. Gente, a pedra que foi selada ali era impossível, basicamente, de ser removida da forma que foi removida do outro. Que foi colocada a pedra e foi selada. Só que o anjo do Senhor que veio tirar a pedra, ele é poderoso para tirar aquilo que foi fechado e aquilo que foi selado. Amém. O que o homem não conseguiria fazer, o anjo Deus. fez. Oh, glória. O texto prossegue dizendo, versículo de número 3. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. O lugar onde o Senhor jazia, aliás, vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. Agora Marcos 16, por favor. Marcos 16. Marcos 16. Do 1 ao 8. Marcos 16, vou ler os sinóticos aqui, diz assim: e passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir. Você observa que no sinótico, Mateus só dá o nome de Maria Madalena e Maria, né, Salomé, aliás, de Salomé, aliás, e de Maria, mãe de Tiago, tá? Ele não coloca o nome de Salomé. Então, cada evangelista aqui, ele vai colocar na sua particularidade, sabe? Isso aqui é uma particular de cada um dentro do texto, aqui não é contradição não, tá? Exemplo, tá eu, Inesi, Vida e
e o William relatando um acontecimento. Tem coisa que eu vou escrever que você não vai escrever. Tem coisa que você vai escrever que eu não vou escrever e assim por diante. Tá? Não quer dizer que nós vamos inventar e mentir, não. Tá? Talvez detalhes que eu perca, você escreva. Talvez detalhes que você perca, você escreva. Tá? Quando eu vou pregar sobre cura, eu gosto de pregar usando Lucas. Quando eu vou pregar em acontecimento de judeu, eu gosto de pregar em Mateus. Quando eu vou pregar em acontecimento latino, romano, eu prego em Marcos. Tá? Mas quando eu quero pregar sobre Cristo na sua essência total, é claro que os 4 evangelhos falam dele. Mas quando eu vou pregar na sua essência total, eu dou muito ênfase a João. Porque João vai ser um apologeta ao gnosticismo, está entrando na igreja e dizendo que Cristo foi apenas um homem. Mas João vem mostrando que ele é Deus por excelência. Ele vai começar no capítulo 1 de João dizendo que Bereshit, Raiá, Verradavá, Verraelohim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada que se foi feito se fez. Tá? Então, cada um escreve a sua particularidade. Mateus, ele escreve aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas ao pessoal que é grego, e João faz uma apologeta defendendo a divindade de Cristo. Prossigamos no texto. Versículo 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse: não temas, nem vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos sobre essa palavra a Pedro, que vai adiante de vós, e ali o vereis como ele disse. Sobre essa palavra a Pedro, ele coloca Pedro no pacote. Aliás, ele tira Pedro do pacote, porque o pacote avisa aos seus discípulos, coletivo, plural, e a Pedro, fora do coletivo, individual, no singular. Quer dizer, eu vou aparecer para os discípulos, mas também vou aparecer para Pedro, porque mesmo Pedro negando, Jesus não desistiu dele. Aleluia. Mesmo Pedro fracassando, Jesus não desistiu dele. Mesmo Pedro cedendo ali, sabe, a pergunta, Jesus não desistiu dele. Essa é a máxima do Evangelho. Existe um hino que diz que ele não desiste de você. Porque ele sabia que Pedro iria falhar, saberia que Pedro iria negar, saberia que Pedro iria fracassar ali naquele momento, fraquejar naquele momento. Mesmo assim, não mudou a escolha dele. Oh glória! Essa é a grandeza do Evangelho em nós. Quando o Espírito Santo veio morar em nós, ele sabia das nossas limitações, das nossas pequenez, sabe, dos nossos erros. Ele sabia, mas mesmo assim, ele nos olhou com um olhar que nós mesmos não conseguimos enxergar. A Lisa fala para ela assim, ó, cara, por que Deus me escolheu? Tanta pessoa aí, cara. Por que Deus me escolheu a mim? Sabe? E eu acho lindo é que ele sabia. Ele sabe. Só que ele falou, não, é ele que eu quero. É ele que eu quero. Essa é a grandeza do Evangelho em nós. Glória Aleluia. a Deus. Oh, glória. Volta lá para Mateus 19. Vamos concluir essa leitura aqui. Aleluia, Jesus. Bendito seja. E isso aqui é bom. Isso aqui é bom por quê? Porque você pode fazer 99 coisas positivas. Se você der um deslize e fizer uma coisa negativa, aquela coisa negativa parece que tem um poder majoritário sobre as 99 coisas boas que você fez. A gente foi mestrado sobre isso. Oi? A gente também foi mestrado sobre isso. Foi? Vamos. O pastor Marco ministrou. O pastor Marco não, foi o pastor Fabrício. Que existe uma forma da pessoa falar que você é crente e essa forma ser trabalhada de duas formas, né? De uma forma de te julgar e uma forma de te Uma positiva e outra negativa, no caso. Isso é verdade. Você errou, olha lá, o crente está errando lá. Você acertou. Aí muitas vezes nem tem esse reconhecimento.
Verdade. Mas é Deus que reconhece tudo.